A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Nós temos conhecimento de pais que sofrem profundamente por causa da partida, ou melhor, por causa da morte de um dos seus filhos. Dizem eles que é uma dor atroz. Vamos, para consolar estes mesmos pais que passam por esta situação, vamos falar hoje deste tema das crianças no além. As crianças que partem e que se encontram na pátria espiritual. Sempre nos despertou grande curiosidade a sorte das crianças após a morte. Morte, entre aspas, claro está. Bem como a possibilidade de intercâmbio com aqueles que se tenham despojado prematuramente das suas vestes carnais. Para iniciar esta breve explanação a respeito deste tema, vamos citar a questão 381 do Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec indaga o seguinte: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Ao que responderam os espíritos superiores: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Ocorre que esse desligamento será tanto mais rápido quanto mais elevado for o grau evolutivo do espírito em questão. Então, vejamos assim alguns exemplos. Na quarta obra basilar da codificação espírita, denominada O Céu e o Inferno, publicada pela primeira vez em 1865, temos precisamente na segunda parte, no capítulo 8º, a oportunidade de analisar uma comunicação de alto teor filosófico que revela a rápida emancipação do espírito de nome Marcel, que morreu alguns meses antes, aproximadamente aos 8 anos de idade, após atrozes sofrimentos que ele havia superado de maneira exemplar. E aqui, caros amigos e ouvintes, poderão observar nesta obra, neste capítulo, aquilo que eu acabei de referir. Anos mais tarde, já no Brasil, um triste episódio marcaria sensivelmente a vida do casal Francisco e Teresinha. Aconteceu numa tarde ensolarada numa fazenda do interior de São Paulo, quando a pequenina Fernanda, de apenas 4 anos de idade, caía do trator em que se encontrava, vindo a falecer no dia 8 de agosto de 1981. Menos de 12 meses após o ocorrido, exatamente no dia 30 de julho de 1982, Fernanda se manifestava através da mediunidade segura de Francisco Canto Xavier, em comunicação reproduzida no livro intitulado Estamos no Além, solicitando aos seus pais, nesta comunicação, que não se entregassem tanto ao desespero como frequentemente estavam a fazer, posto que todas aquelas sensações de sofrimento lhe eram integralmente transmitidas. Ou seja, sofria com aquele pesar dos pais. Declarava ainda que a sua avó Jenny, também já falecida, conduzia-lhe as mãos durante a comunicação, pois que ela se ressentia da dificuldade de não saber escrever, revelando
um condicionamento psíquico comumente observado na maioria dos espíritos precocemente falecidos, sem prejuízo, porém, da consistência da sua mensagem, que acusava uma situação evolutiva satisfatória. Também se pode dar, ainda que raramente, portanto, encontrarmos crianças em funções espirituais de grande relevância, conforme relatado por Rafael Ranieri no seu livro Materializações Luminosas, no qual ele discorre sobre diversas reuniões de materialização de espíritos em que tomou parte, inclusive com a presença do médium anteriormente referido, Francisco Canto Xavier. Naquelas memoráveis sessões, o espírito, de nome Araci, guia espiritual do médium Francisco Peixoto Lins, tangibilizava-se sob a aparência de uma criança de aproximadamente 3 anos de idade. Assim também, para sua surpresa e satisfação, descobre que a dirigente espiritual daqueles trabalhos de alta importância era exatamente a sua filha Helena, que já tinha partido quando contava apenas 1 ano e 8 meses de idade. Por vezes, ela se apresentava na forma infantil, noutras ocasiões mostrava-se sob a aparência adotada, numa reencarnação anterior, demonstrando grande domínio sobre o seu corpo espiritual, no dizer de Paulo de Tarso, ou São Paulo. Informações igualmente preciosas nos deu André Luiz na sua obra intitulada Entre a Terra e o Céu, que foi psicografada por Francisco Xavier. Conta-nos ele que, em determinado momento, no plano espiritual, passa a ouvir uma suave melodia. Ao aproximar-se, percebe que a música era entoada por um coro de crianças felizes e sorridentes no meio de paisagens de rara beleza. Ele se encontrava no lar da benção, no plano espiritual, que é um misto de escola de preparação para a maternidade e abrigo para os espíritos que haviam partido na sua fase infantil. Alguns deles, naquele exato momento, recebiam a visita de suas mães, ainda aqui no corpo físico, que para lá se deslocavam por ocasião do sono físico. Vejam só, nós podemos rever os nossos entes queridos durante o sono, mas para isso precisamos ter o mínimo de equilíbrio durante o dia. Tentar nos acalmar, orar, pedir ajuda aos nossos anjos da guarda, que, se for possível, nos encontrarmos com aqueles entes que já partiram. André Luiz, então fascinado com o que via, questiona se haveria ali cursos primários de alfabetização, ao que a dirigente daquele educandário responde afirmativamente, pois que se tratava de um verdadeiro estabelecimento de ensino no além, que abrigava à época cerca de 2.000 espíritos de tenra idade, que lá permaneciam até reunirem condições para retornarem ao plano físico, o que se dava, na maioria das vezes, antes que o espírito retomasse a sua compleição adulta. Surge então a instigante questão do crescimento das crianças no plano espiritual, que estará intimamente atrelada à retomada de consciência por parte do espírito desencarnado, ou seja, desprovido do seu corpo carnal, o que lhe permitirá plasmar as modificações necessárias no seu corpo fluídico. A exemplo disso encontramos novamente na obra intitulada Estamos no Além, através do relato mediúnico de Sandra Regina Camargo, que partiu aos 9 anos de idade após ter padecido
durante 3 anos, de uma leucemia. Menos de 4 anos após a sua partida, na noite de 17 de janeiro de 1981, ela se comunicaria com os seus entes queridos, declarando o seguinte: saibam também que cresci. Isso aconteceu na medida do meu desejo de me fazer uma pessoa grande. Assim também se deu com Upton, que faleceu com apenas 3 meses de vida corporal. Numa carta psicografada e publicada na obra intitulada Reencontros, demonstrava ter recobrado a sua maturidade espiritual em poucos anos de regresso à vida espiritual. Há, portanto, espíritos que, tendo partido na infância, em retorno ao plano espiritual, reassumem em curtíssimo prazo a forma adulta que tinham antes de reencarnar, ou ainda outra apresentação perispiritual que lhes convenha, sempre de acordo com as suas potencialidades anímicas. Entretanto, André Luiz, espírito, ainda no livro Entre a Terra e o Céu, afirma-nos que essas são exceções, pois que a maioria dos seres que estagiam no planeta Terra necessitam de longo espaço de tempo e total amparo da espiritualidade para se desenvencilharem dos impositivos da forma infantil a que se encontram mentalmente fixos. Ademais, são em grande número aqueles que, ao partirem precocemente, entram no plano espiritual em extremo desequilíbrio, razão pela qual são recolhidos em alas isoladas com o objetivo de receberem cuidados especiais. É certo que este tema não se esgota neste breve estudo. Todavia, desde já podemos concluir mais uma vez que a doutrina espírita é, de forma irrefutável, o Consolador prometido por Jesus, por nos brindar com a realidade da sobrevivência da alma, notadamente em relação àqueles que retornaram às esferas espirituais, quando ainda ensaiavam os seus primeiros passos no mundo. Infelizmente, caros amigos e ouvintes, muitos pais estão a afastar-se dos seus próprios filhos da educação que poderiam dar, da educação religiosa, falando mais das questões morais e não tanto nas questões tecnológicas. Porque os jovens continuam, e hoje vemos, graças a essa falta de educação, deste ensino no lar, os nossos jovens continuam sem as devidas orientações espirituais que precisam. As famílias, muitas vezes presas a preconceitos religiosos, não se preocupam, mas deveriam, e eu falo por mim, deveriam levá-los a uma instituição, uma casa espírita, onde poderiam adquirir conhecimentos sobre a dinâmica essencial da vida, tais como: de onde é que eu vim? Porque é que eu vim? E para onde irei após a morte do corpo físico? Daí que, chegada à fase da adolescência e à posterior juventude, os nossos jovens vêem-se aturdidos diante de tantas informações, por vezes, ou muitas vezes, perdendo-se nelas. É preciso, caros amigos e ouvintes, que pensemos seriamente sobre isto. Chegamos ao tempo em que necessitamos deixar de lado velhas posturas, comportamentos arcaicos e improdutivos para vermos melhor a atualidade e para buscarmos também os conteúdos espirituais da vida. A vida não é só
aquilo que nós vemos, não só a matéria, o essencial, é invisível aos olhos. As academias nos convidam e nos encantam com os seus avanços. Porém, as academias ensinam-nos ainda as doutrinas materialistas, exclusivistas e sectoriais, impedindo que a mente dos jovens se desenvolva para campos mais genéricos, onde se pode vislumbrar outras paragens e outros horizontes. O Espírito de Emmanuel fala-nos dos cristãos que o são apenas de rótulo, de título. Meus amigos, não dá mais para sermos apenas um rótulo. Temos que nos tornar cada vez mais ativos. Podemos até nos considerar pessoas pacíficas, mas não seremos, no fundo, pessoas passivas. Sabem que o oposto da paz que todos nós almejamos, que todos nós desejamos, o oposto da paz não é a guerra. O oposto da paz é a inércia. Já dizia Martin Luther King: o que me assusta não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Quando estes, e refere o Evangelho e o Livro dos Espíritos, quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão. Por isso, é a nossa inércia que leva a todo o tipo de violências e de desacatos, de confusões, de caos. É preciso fazer algo pelas nossas crianças, que serão, e isto já é uma frase feita, serão os adultos de amanhã. E que adultos nós estamos a preparar hoje? Que futuro queremos para as crianças de hoje? Temos que pensar seriamente nisto. O mundo está como está, pelas sementeiras do passado. Mas hoje mesmo, podemos começar a construir um novo futuro. O passado já lá vai. Não podemos ir lá atrás e alterá-lo. Mas hoje podemos começar já a fazer um novo amanhã. Só depende da vontade de cada um. Sabendo que, pela lei de causa e efeito, todos, sem exceção, iremos colher os frutos amargos ou doces que estão intimamente relacionados com as nossas próprias sementeiras. Portanto, que façamos melhores escolhas a partir de hoje, sem adiarmos mais. Bom, caros amigos ouvintes, vamos ficar então por aqui, nesta temática das nossas crianças, dos nossos jovens e das crianças que já partiram e que se comunicam porque elas estão vivas, porque somos imortais. Vou-vos deixar aqui uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, por Joana de Ângeles, que diz assim: insiste na preservação da tua saúde. Muitas doenças têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente,
assim te será a existência. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. Marcamos encontro para o próximo sábado. Desejo-vos a todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, convívio. Recarregar baterias. Ouvir alguém. Fazer o bem. E seguir em frente, dando passos em direção à nossa e à felicidade dos outros. Construamos a paz. Até ao próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.